Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Micael Sete Astros e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o trânsito de Marte no signo de Peixes. Planeta Marte iniciou seu trânsito aí no signo de Peixes no dia 22 de março, às 20 horas e 47 minutos, e vai ficar dentro dessa energia até o dia 30 do mesmo mês, até o dia 30 de abril. Então teremos aí um pouco mais que um mês de Marte nessa energia, que é bastante diferente do que a gente normalmente está acostumado a esperar, né, de Marte. Marte fala para a gente de uma potência de expansão, de abertura, de manifestação. É uma potência que coloca tudo para fora. É uma potência que corta, esclarece, né, que dá vida para tudo que estava adormecido. E na via contrária dessa energia, age o peixes, né? O signo de peixes, que por um outro lado fala daquilo que está adormecido, daquilo que acontece nos bastidores, daquilo que é guardado, daquilo que é muito mais emocional do que racional, muito mais aquilo que é condizente com a nossa vida sensível, espiritual, né? Aquilo que acontece com a gente sem a gente falar para ninguém. E Marte é a própria atitude se concretizando. Então a gente consegue já ver por essa descrição que vai ser uma temporada de abertura, de contato com águas guardadas, com emoções guardadas. Vai ser uma temporada onde a gente vai ter a oportunidade de expressar e manifestar coisas que estavam ali no escanteio, e também veremos as pessoas ao nosso redor tendo essa coragem de manifestar o seu lado B. Lembrando, pessoal, que esse lado B de peixes, ele pode tanto significar um lado luminoso quanto um lado sombrio. E essa sombra pisciana, ela manifesta aquilo que as pessoas pensam que a gente guarda dentro de si, porém aquilo é pouco aceito pelo senso comum, aquilo é pouco compreendido, é ali dentro do politicamente correto. É na energia de peixes que você tem tanto o que é diferente, aquilo que é refugiado, tanto o preconceito a essa diferença. Então, da mesma forma que veremos pessoas revelando as suas intimidades e tendo as suas intimidades reveladas, mesmo que seja contra a sua vontade, também teremos pessoas reagindo a essas aberturas, a essas saídas do armário. E não estamos só falando de questões e temas ligados à sexualidade ou gênero, né? Existem os mais diversos armários da alma, e peixes está diretamente relacionado ao que fica guardado dentro desses armários da alma, seja no campo da sexualidade ou não. Então, pessoal, teremos contato com sentimentos e sensações que muitas vezes nem a gente mesmo estava preparado para olhar para aquilo, tá bom? Marte significa a ação, né? O nosso poder de decisão e o movimento, a execução. Já peixes representa uma energia, um comportamento retido, discreto, isolado. Então é um desafio muito grande para Marte, que representa a nossa força vital e a nossa vitalidade, passar por essa energia. É nesse momento, por exemplo, que a gente pode ter sensações de cansaço, de letargia, de melancolia, de falta de ânimo, de falta de força vital. Principalmente aquelas pessoas que vivem ligadas no 220,
vão sentir essa temporada bem, o corpo bem mais lento, uma dificuldade ali de, às vezes até de levantar da cama, porque esse Marte no signo de Peixes, ele compensa essa energia que foi gasta em excesso por essas pessoas que vivem ligadas aí no 220. Por um outro lado, as pessoas que têm uma maior letargia, que naturalmente não são tão ligadas no 220, vão sentir uma facilidade de alinhar esse tsunami emocional, né? Esse estado catatônico da alma com a sua força vital. Então vai ser um despertar de atitude para algumas pessoas que antes viviam em muita retidão, tá? Então a gente vai ver algumas pessoas que antes apresentavam um comportamento mais discreto, tendo uma coragem de manifestar aquilo que está armazenado nas suas vísceras, né? Então, pode ser que a gente venha estranhar o comportamento das pessoas, porque assim as coisas vêm para a tona exatamente do jeito que elas são. Marte no signo de Peixes, ele consegue trazer a manifestação e a atitude, aquilo que a pessoa sente. Então, se em outros posicionamentos o Marte consegue manifestar uma energia que não necessariamente é aquilo que está sendo sentido, Marte em Peixes ele é espontâneo, ele é um péssimo mentiroso. Então vai ser muito difícil a gente tentar disfarçar aquilo que realmente estamos sentindo durante essa temporada de Marte no signo de Peixes. Isso vai tirar a máscara de muita gente, isso vai trazer muita revelação de inimigos ocultos, a gente descobrindo quem são os inimigos ocultos e eles se declarando, principalmente ali quando Marte iniciar o seu trânsito em Áries depois do dia 30 de abril. Gente, o Marte entrando no signo de Peixes, a gente pode interpretar como o eremita tomando a decisão de ir para o seu retiro nas montanhas. Então, é o momento em que o eremita bate o martelo, que ele decide que ele precisa fazer essa jornada de isolamento, que ele precisa fazer essa jornada de recolhimento para que ele possa amadurecer. E isso tem uma relação direta com uma conjunção que Marte vai fazer com Saturno, lá próximo do dia 8, que vai ser o segundo eclipse. Pessoal, o Marte da ação individual está entrando em Peixes, que é justamente o comportamento, a fase zodiacal que representa dentro do processo de individuação, o momento em que o indivíduo justamente entende que ele é parte de um todo. Então, nós teremos aí ações individuais voltadas para o coletivo. Teremos aí pessoas, né, iniciando projetos humanitários, antropológicos, projetos aí de caridade, projetos aí para beneficiar refugiados, pessoas que sofrem perseguições, projetos aí, iniciativas privadas, iniciativas individuais, né, voltadas ao coletivo. Isso é muito bacana do Marte em Peixes. Ele disponibiliza a sua energia vital em favor do todo. Isso em equilíbrio, ele fala das pessoas aí que estão empenhadas em trazer o bem-estar coletivo para o planeta. Então está falando de movimentos sociais, de movimentos humanitários, né, de pessoas aí pacifistas e tudo mais. No extremo do desequilíbrio, aqui é a pessoa que anula a sua força vital em prol dos outros. Então, não é aquela pessoa que direciona um pouco do que ela tem para o coletivo. É uma pessoa que foca apenas 100% no coletivo.
certo? E isso gera um desequilíbrio, porque quando você não tem alimento para se sustentar, você não tem como alimentar outra pessoa. Quando você não coloca a máscara de oxigênio no seu rosto durante a queda de um avião, você não terá consciência para conseguir colocar a máscara em outra pessoa. E o Martin Peixes, ele pede essa consciência, principalmente das pessoas que desperdiçam seus esforços mais no coletivo do que no individual. Precisa haver um equilíbrio entre as tarefas do dia a dia que você executa para si e as tarefas do dia a dia que você executa para os outros, tá certo? Gente, Martin Peixes representa tudo aquilo que é feito nos bastidores, aquilo que acontece sem ninguém ver na calada da noite. Então a gente está falando aí um momento crítico para conspirações que possam ocorrer. A gente está num momento delicado internacionalmente e esse Martin Peixes ele favorece aí aqueles planos, aquelas tentativas, aquelas conspirações que acontecem por debaixo dos panos, tá? Então, principalmente quando Marte está em Áries, ali depois do dia 30 de abril, a gente pode vir aí saber que haviam aí parcelas da população, parcelas aí da humanidade, pessoas poderosas, líderes que representam Marte aí, tramando planos e tudo mais, tá bom? Gente, nós estamos falando também de lideranças religiosas, porque o Marte fala do líder, fala do pioneiro, fala do comandante, e Peixes tem direta ligação com questões da fé e questões religiosas. Então, a gente está falando de um mês, né, do dia 22 até o dia 30 de abril, que a gente vai ver alguns líderes religiosos tomando partido de situações, podemos aí ver novidades relacionadas principalmente a líderes religiosos, dando ali o seu pitaco, dando a sua opinião, tentando fazer a diferença em assuntos relacionados à crise humanitária, guerra e tudo mais, refugiados e minorias. Veremos aí líderes religiosos se sensibilizando com a situação que está ocorrendo no nosso planeta e também com certas outras situações que já vêm ocorrendo ali com outras minorias há muito tempo, né? Porque as minorias não são do século XXI, elas sempre existiram, é que agora que elas começaram a soltar a sua voz para os sete ventos, certo? E o Marte aí favorece essas manifestações, tá bom? Esses movimentos sociais em prol aí da igualdade. Gente, como a gente está falando aí, o Marte não vai fazer nenhum aspecto muito gritante até o dia do eclipse do dia 8, que é quando o Marte faz aí a sua conjunção com Saturno. Geologicamente, esse aspecto ele é bem crítico. A gente está falando aí de porções de terra que podem ser invadidas pela água. A gente está falando também de erupções vulcânicas em alto mar que venham a mexer com porções de água e porções de terra, beleza? Então, geologicamente, esse aspecto é preocupante. Politicamente, né, na geopolítica mundial também é um aspecto um pouco crítico, mas que, por um lado, da mesma forma que mexe com os ânimos dos governantes e as estruturas de poder, também sensibiliza os mesmos, tá? Então, meio que é uma faca de dois gumes para questões da geopolítica, porém, na questão geológica é extremamente preocupante, tá? Gente, nós estamos aí falando de uma conjunção que vai dar o pontapé inicial para uma série de conclusões e cobranças. Então, vai ser durante esse trânsito aí de Marte no signo de Peixes que nós vamos ver aí políticos, governantes que cometeram crimes, que cometeram roubos,
que foram coniventes aí com mazelas da humanidade, governantes e políticos aí que debocharam das mortes do Covid, né, governantes e políticos que riram da dor aí de tantas famílias, né, que tentaram escapar aí da sua responsabilidade enquanto governantes, tendo que arcar com as suas consequências, tendo que responder pelos seus crimes, indo a tribunal e recebendo a sentença. Veremos aí não só os políticos aos quais nós direcionamos o pensamento quando ouvimos a falar a frase debochar da dor de famílias que perderam seus entes queridos por Covid, mas também outros governantes, né, de outros países que também tiveram uma postura semelhante, terão aí a conta chegando na sua caixa de correspondência. Momento excelente para finalizar tudo aquilo que ficou mal acabado. Então, finalizar tarefas, trabalhos e projetos que você começou durante essa temporada de Marte em Peixes é ideal para que você consiga concluir, tá bom? Principalmente antes do dia 8, que vai ser o dia do eclipse, e vai ser quando Marte vai começar a conversar em conjunção com Saturno. Se você conseguir resolver esses assuntos antes do dia 8, melhor para você, beleza? Então, gente, vamos ver lá o aspecto do dia 8, né? Aqui no dia 8, então lá para o dia 8 de abril, nós teremos aqui, observem, né? O Marte já vai estar se aproximando aqui do Saturno, já vai estar conversando em conjunção e vai ser aí no dia do eclipse, tá? Então a gente está falando aí de grandes resoluções, conclusões e assuntos sendo resolvidos, concluídos, tanto na nossa vida pessoal quanto ali internacionalmente, no coletivo, no social, tá? Então a gente vai ver esses assuntos sendo resolvidos, tá? Principalmente assuntos que ficaram nebulosos, assuntos que ficaram escondidos, tá? A gente vai ver isso aí vindo à tona. Então, nós tivemos o trânsito do Sol ali no signo de Peixes, o Sol passou iluminando, esclarecendo, trazendo a luz da consciência. A Vênus veio dando o equilíbrio, o acalento e também a perspectiva com a qual essas questões que foram reveladas pelo Sol influenciavam as nossas relações, e agora o Marte passa dando aquele corte de misericórdia, né? Depois então que acabou a guerra, a disputa ali no campo de batalha, então os vencedores, né? O exército que venceu a batalha passa ali no campo de batalha, finalizando os guerreiros do outro exército que ficaram ali agonizando. Então esse Marte ele vem para dar a cartada final em alguns assuntos que já vieram, né, que foram trazidos à tona durante a temporada pisciana e que precisam principalmente dessa conclusão, tá bom? Então é aquele corte de misericórdia que o Marte vai dar, que vai aplicar ali, principalmente quando ele fizer a conjunção com Netuno, lá no dia 29. Um pouquinho antes do Marte já entrar em Áries, né, gente? Porém, ainda na semana do dia 8, né, ainda próximo do eclipse do dia 8, a conjunção entre Marte e Saturno também traz à tona violências veladas, né? E também traz aberturas e colheitas, né, gente? Então, o Peixes, como fala de coisas que acontecem por debaixo dos panos, Saturno fala de responsabilidade, o Marte fala da violência. A gente vai ter aí notícia de coisas que foram feitas no passado e foram escondidas, e agora a gente fica sabendo do que aconteceu, porque de repente parece a pessoa lá algemada indo para a cadeia. Nossa, então fulano fez isso? Pois é, fulano fez isso, tá? Então vai ser bem dessa maneira, do nada, né?
E, gente, também estamos falando aí de colheita, né? Então, é uma semana em a qual aí vamos colher o que plantamos lá de um ciclo bem antigo. Estamos falando aí de um momento em que a humanidade está transitando de era, tá? Então, nós vamos ter colheitas, às vezes, que a gente nem sabe o porquê que a gente está colhendo, porque estamos falando de um momento que mexe com o nosso histórico kármico, né? Vocês sabem que aqui no canal eu tenho essa pegada mais espiritualista, vocês sabem que eu sou mago, então não posso deixar de trazer aqui a minha percepção, porém, é claro, todos têm o direito de pensar como quiserem e tomarem para si aquilo que julgam plausível, tá? Porém, dentro dessa visão espiritualista, gente, estamos falando aí de ajustes kármicos, de conclusões kármicas. Então, estamos terminando relações, finalizando ciclos que já vinham sido repetidos há várias encarnações. Então, estamos falando aí de acontecimentos que às vezes podem acontecer com a gente não entenda de onde veio, porque não temos memórias de todas as encarnações que tivemos. E como Saturno aí é o senhor do karma, então a gente está falando aí de presentes que a gente pode receber do universo e também espinhos que a gente pode receber que a gente não entendeu bem por que aconteceu. Então, gente, estamos falando aí de uma colheita profunda, tá bom? Vamos aí, façam aí uma retrospectiva de toda a tua vida, de tudo que você semeou, desde que você se entendeu como gente, faça um balanço. E a partir desse balanço você vai ter uma ideia mais ou menos do que te espera para esse trânsito de Marte em Peixes. E, gente, é sempre importante lembrar nesse momento que todos que vivem nesta dimensão são compostos de luz e sombras. Nós não temos seres celestiais aqui encarnados, e mesmo que esses seres celestiais tivessem encarnado na nossa dimensão, no mesmo momento em que eles entram na nossa dimensão, eles passam a ser compostos de luz e sombras, porque esta dimensão é dual. Então não existe pessoa perfeita que vai ter só colheita luminosa, e também não existe pessoa capeta que vai ter só colheita podre, né, gente? Então, assim, vamos receber frutos bons e frutos ruins, e teremos condições de, através desses frutos, entender o que levou a essa colheita e corrigir erros e entender o que nós erramos para que não erramos mais, para que a gente não venha a errar mais no futuro, tá, gente? Então, muita maturidade para receber esses frutos, beleza? E, gente, receber um fruto ruim, não adianta se revoltar e bater o pezinho. Seja adulto, seja maduro para entender que as suas ações têm as suas consequências. E se você errou em algum assunto, em outros pode ser que você tenha acertado, tá? Então a vida não é preto no branco e não é o fim do mundo, tá, gente? Basta vocês terem aí maturidade para arcar com os frutos que vão cair na mão de vocês. Gente, depois, lá para o dia 29, quando Marte estiver conversando em conjunção com Netuno, a gente está falando aí de um aspecto de limpeza e corte de situações viciosas. A gente está falando de um dia que é excelente para você fazer rituais de limpeza do seu campo espiritual, tomar banho de aroeira, tomar banho de espada de São Jorge, tá bom? Tomar banhos de cachoeira, tomar banho de sal grosso, né? Entrar no mar, porque Marte ele corta aquilo que não serve mais. E Netuno fala da nossa saúde espiritual, fala da nossa psique, fala do nosso campo energético, dos nossos corpos sutis. Então, o Marte, aplicando esse corte nessa área, está falando de uma limpeza do nosso campo sutil. Então, vai ser um dia que vale muito a pena a gente estar conectado com a espiritualidade e a gente também fazer as nossas ritualísticas
para potencializar essa conjunção no céu e trazer essa energia de limpeza espiritual mais para perto da gente. Então, gente, esse dia é ótimo para fazer rituais de limpeza psíquica e espiritual. Beleza? A gente vai conseguir se libertar de certas melancolias, vícios e nostalgias, né, durante esse trânsito de Marte em Peixes. Então vamos aproveitar. Se você deseja aí abandonar um vício, fumo, bebida ou qualquer outra coisa, né, conteúdos que você assiste na internet. Essa temporada é excelente para que você olhe para esse seu vício, você entenda que você tem esse seu vício e que você tem defeitos assim como todas as outras pessoas no mundo. Aceite o seu defeito para aí sim você conseguir tratar esse vício. Não adianta negar, não adianta tapar o sol com a peneira. Você precisa aceitar a sua sombra para que você consiga jogar a luz sobre ela. E também existe uma necessidade aqui, pessoal, da gente ser honesto com a nossa sombra. Então, gente, é limpeza espiritual. Sempre que a gente está falando de conjunção Marte e Netuno, a gente está falando de profundezas que cortam a crosta, que rompem a crosta e vêm para fora. Então, a gente está falando de um momento de limpeza espiritual, mas a gente também está falando de um momento de provocação emocional. Então, essa limpeza espiritual acontece porque rosas cairão do céu? Não. Muitas vezes essa catarse emocional acontece, essa catarse espiritual, psíquica acontece, porque algo profundo do nosso emocional foi cutucado, foi mexido, foi ferido, e aí aquilo vem para fora para que possa ser limpo. Lembrando, pessoal, limpar a ferida dói. Porém, se você não limpa a ferida, você pode acabar perdendo o membro ferido. Então, dói muito mais você não ter mais aquele membro do que você sentir a dor de limpar a ferida. Beleza, gente? Então, vamos ter aí essa fibra psíquica emocional para lidar com esses gatilhos que vão ser acionados durante esse trânsito de Marte no signo de Peixes. Pessoal, um aspecto que é concomitante com essa conjunção de Marte e Netuno é o aspecto de sextil entre Marte em Peixes e Urano, Júpiter em Touro. Neste momento, Júpiter e Urano lá em Touro já vão estar bem próximos da sua conjunção exata, e aqui a gente está falando de um aspecto que reforça essa libertação, esse incentivo e também de algo que coloca para fora aspectos ligados à criatividade, principalmente a criatividade para a gente encontrar soluções para questões de ordem material e financeira, que representa ali o signo de Touro, e também questões de criatividade que venham aí mexer com o nosso lado artístico. Então, é uma temporada para quem trabalha com projetos artísticos, para quem vai lançar questões ali da arte, é muito favorável. O Marte, como pioneiro, é excelente para lançar, né? Então, a gente está falando de padrões que são rompidos e possibilidade de abertura da nossa vida material financeira. Também estamos falando aí de energias que a gente vem a trabalhar no campo sutil, no campo espiritual, que venham a ter impacto direto na nossa vida material. Isso vem a se manifestar com uma velocidade muito grande, tá, gente? Então, gente, é isso. Esse é um pouquinho sobre o trânsito de Marte em Peixes, tá? Ele entra no signo de Áries no dia 30 de abril, ao meio-dia e 32 minutos, onde ele vai fazer o seu trânsito de domicílio. Porém, esse é um assunto que a gente vai trabalhar quando Marte já tiver mais próximo dessa energia, tá, pessoal? É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Me segue nas redes sociais,
@micael7astros. Também tem o Instagram do meu núcleo de magia, do meu núcleo universalista espiritualista. Eu sou dirigente espiritual, também conhecido como pai de santo, se bem que eu falo que na verdade é o santo que é meu pai, né? Eu não sou pai de santo nenhum. E você pode seguir lá para conhecer mais do meu trabalho com a espiritualidade, @núcleo Jacó e Iago. E também tem meu Instagram pessoal para as pessoas que quiserem ver mais do meu dia a dia descontraídamente, @mano_metralha. Tá bom, gente? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!